Tá indo já? Deixa eu baixar meu telefone. Foi. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos hoje estudar o livro dos médiuns. Qual a questão, Tiago? O capítulo 17, a pergunta é a 213. Mas antes vamos ler o Evangelho. O capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 15. A terra, portanto, fornece dois tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que têm por característica comum servir de lugar de auxílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm de lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. Santo Agostinho, 1862. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a obra, o Livro dos Médiuns, do nosso irmão Allan Kardec, dos Espíritos, e que o nosso irmão Allan Kardec concatenou, juntou, dividiu, separou. Que ele possa nos inspirar, Senhor, bem como o nosso irmão Ernesto Bozano, patrono deste estudo, com os guias da nossa casa, com o irmão Altivo, com o Baltazar, o Antônio de Aquino, Dr. Erma, espíritos estes que fazem parte da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Deus e do amor de Jesus, é que damos por iniciado os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. E sempre contamos com a Elvira, Neuza, Cida, né? Quando a gente estiver fazendo prece, aí a gente vai aprendendo. A gente para, a prece é o momento que a gente para tudo que está fazendo. Depois entra, depois senta, tá? Durante a prece. Vamos lá. Paramos aonde? Na semana passada. Item 203. 213. 213.
A escrita aqui, né? Pode ler, Adilane. Algumas vezes. A escrita é algumas vezes bem legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas, mas com certos médiuns ela é difícil de decifrar por qualquer outro que não seja aquele que escreve. É preciso adquirir-lhe o hábito. Ela é, com muita frequência, formada de grandes traços. Os espíritos são poucos econômicos com o papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase ilegível, pede-se ao espírito que queira recomeçar o que ele faz, geralmente de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, até para o médium, este quase sempre chega a obtê-la mais nítida, através de exercícios frequentes e regulares, neles colocando uma vontade forte e pedindo com ardor ao espírito que seja mais correto. Esse aqui é a Adilane pedindo ao espírito. Alguns espíritos adotam muitas vezes sinais convencionais que passam a ser usuais nas regiões habituais, para indicar que uma pergunta lhe desagrada e que não querem responder a ela. Farão, por exemplo, um longo risco ou alguma coisa equivalente. Obrigada. Então vamos lá. O que a Adilane leu no 213, o que lemos na aula passada no 212, é a parte prática. A experiência, é o tamanho da letra, a formatação, né? Às vezes começa escrevendo tudo torto e a prática vai fazendo com que nós escrevamos mais corretamente. E desses itens, um item muito importante foi o 211, que nós também estudamos semana passada, em que ele diz o seguinte, que os iniciantes correm perigo. E qual é esse perigo? O perigo é de estar se envolvendo com um espírito mau, com um obsessor. E ele ainda diz assim, dê graças a Deus quando o espírito for somente leviano, porque quando ele é mau, fica mais difícil afastar o espírito do médium. Então o médium precisa de duas coisas para ele ser um médium, um bom médium. Como a gente vai ver lá na frente, que é um bom médium. Ele precisa estudar, né? Além de orar, estudar e se reformar intimamente. Entendeu, Maria? Reformar. Reformar é você mudar a maneira de falar, de pensar, de agir. A gente precisa se moralizar. E a gente se moraliza como? Estudando principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é uma obra moralizadora. A gente vai pensando no Cristo e a gente vai mudando a nossa maneira de ser. E o médium tem como ensinamento, como experiência, o manual, que é o livro dos médiuns. Maria, entende só, eu sei que você está estudando lá com a Galhardo, é bom, e você está estudando aqui, muito bom. Pode estudar 3, 4, 5, 10 vezes, que o melhor a gente aprende, mais a gente aprende. Eu estudo aqui, isso aqui, 4 vezes eu falo a mesma coisa aqui por semana, toda semana. Aí a gente vai aprendendo, né? A faculdade mediúnica, aqui está falando da psicografia.
seja ela qual for, a incorporação, a psicofonia, a audiência, a faculdade é uma coisa inerente ao ser humano, como todo ser humano fala. Todos nós nos falamos, a fala é inerente, é nossa. A mediunidade, raro é aquele que não tem, todos têm, num grau ou no outro. Você tem a mediunidade oculta, que é a que vem através do pensamento, por isso que todo mundo é mais ou menos médium, nós vimos isso lá no início. É a intuição, é a inspiração, todo mundo recebe intuição e inspiração. E tem a ostensiva, é aquela que o espírito chega junto com o médium. É o que acontece com você, Maria. Independente da faculdade ser oculta ou ostensiva, o médium precisa se moralizar. Moralizar. Ele tem que ter uma conduta moral para o mais elevada possível, para que ele seja um instrumento dos bons espíritos. Olha o Chico como era. Olha, o Chico era uma pessoa boa, calma, né? Uma pessoa bondosa. Olha os espíritos que trabalhavam com ele. Todos nós podemos trabalhar com os bons espíritos? Podemos. E é isso que eles querem, mas depende da gente. É igual o rádio que você vai botar aqui na estação. Que estação que você quer ouvir? Você que vai mudar o rádio. A televisão, que canal que você quer ouvir? Você vai escolher o canal. O médium é a mesma coisa. Que espírito que ele quer ouvir? Aí o aparelho é a nossa mente. Eu quero ouvir o altivo. Então eu tenho que sintonizar com ele. Como é que é o altivo? É um espírito, sempre foi trabalhador como homem encarnado, sempre foi bondoso, sempre é um conhecedor da mediunidade, da doutrina espírita. Então eu tenho que fazer por onde me aproximar dele. É só se elevando. Entendeu, Maria? Eu estava explicando até ali na cozinha, no final, ali tomando café, explicando para uma menina que ela estava com algumas dificuldades, que ela não deveria atender o chamado telefônico de determinada pessoa, porque sempre fazia mal para ela, sempre faz muito mal. Ela atende, fica mal. E a pessoa liga, não tem hora para ligar, em qualquer hora. Hoje, criança leva celular para a escola, ela leva jovem, né? Leva para a escola, liga na escola, liga de noite, liga. Para ela entender o mal que faz, a gente falou da passagem de Jesus em que ele cura o servo do centurião, lembra? Então, Jesus está indo para a casa do servo do centurião. Ele pede, meu servo está doente. Quando Jesus vai, ele diz assim, não precisa ir lá. Eu não sou digno que vá até minha morada. Dizei uma palavra e meu servo fica curado. Porque eu tenho homens a meu comando. Eu digo, faça isso, ele faz aquilo, ele faz. O Senhor também pode fazer isso. E Jesus vira-se e disse assim, nunca vi tamanha fé em todo Israel. Vá, teu servo está curado. Então Jesus curou de longe, com o pensamento dele, né? Foi longe. As coisas de boas vão longe. Você atende um telefonema de pessoas que você gosta, que te deixa feliz. Mas tem pessoas que te arrasam também e que você fica cansado. Então, a mesma coisa que vai longe, o elemento é o mesmo, é o pensamento, é o fluido, é o mesmo, só a qualidade que é diferente. Olha a qualidade do pensamento de Jesus, o fluido de Jesus. Aí você pega um homem mau, olha a qualidade do fluido dele, da energia dele. O veículo é o mesmo, o fluido é o mesmo, a qualidade que é diferente. Então, a gente pensa, a gente não para de pensar. Ninguém consegue parar de pensar. O pensamento é um atributo do Espírito. Você quer fazer uma experiência, Maria? Feche os olhos. Para de pensar durante 15 segundos.
Tá bom. Conseguiu parar de pensar? O simples fato de você... vou pensar em não parar de pensar, você já está pensando em não pensar. Então a gente não para de pensar. Agora, o que é que eu penso o tempo todo? O que é que eu penso? Penso em coisas boas, penso em coisas ruins, penso em agressividade. E o Espírito encontra em nós as nossas qualidades, boas ou mais. Qualidade tem qualidade ruim, né? Eu estou sempre com um espírito violento, um espírito que quer matar. No fundo, eu trago isso dentro de mim, a violência. Eu tenho vontade de matar. A gente vê isso no Chico incorporando um espírito violento para matar alguém. Primeiro, que ele era vigilante. Segundo, que ele era pacífico. O espírito não encontra nele sintonia. Aí a gente tem que prestar muito atenção, né, no que vem à nossa cabeça. Aqui ele falou da escrita, mas é o mesmo princípio para o pensamento, que tudo começa no pensamento, pela intuição, seja lá o que for. Quantos são presos aí tem a questão da esquizofrenia também, em algumas pessoas. A gente tem que separar a esquizofrenia da mediunidade. Às vezes tem as duas coisas misturadas. Tem alucinação, tem tudo isso. Existe a mediunidade, né? Tem que saber discernir uma coisa da outra. Aí a pessoa diz assim: não, mas eu escutei a voz fazer isso, mandou eu fazer isso, mandou eu matar. Aí eu fui e matei. Vai ficar preso. Vai botar a culpa na voz? Aí realmente ele escutou. Às vezes é a voz de um espírito, às vezes é da cabeça dele, tudo bem. Mas quem fez o ato foi ele. A voz mandou eu me jogar, mandou eu me atirar, mandou que eu jogue, aí eu fui e me matei. A culpa é da voz? Não, eu aqui me matei. Quer ver uma coisa, Maria? Olha só, não adianta espírito nenhum espírito, vou falar de mim, nenhum obsessor, nenhum mal, chegar na minha cabeça e dizer assim: fuma, você vai fumar cigarro. Eu não fumo cigarro. Ele vai perder uma encarnação inteira mandando eu fumar. Ele pode incorporar no médium, pode incorporar em você e dizer assim: fuma. Eu nunca fumei. Eu tenho nojo de cigarro, eu não fumo. Então não adianta. Ele vai me atentar com cigarro? Não. Ele não vai me atentar com cigarro. Ele vai me atentar com defeitos que eu trago em mim. Para me deixar irritado. O cigarro eu não vou nem ouvir. Mas o que eu tenho? O que eu trago de defeito? Né? Quais são as minhas dificuldades? Ele é ciumento. Um exemplo, eu sou ciumento. Então é no ciúme que ele vai me atingir. Eu sou violento. É na violência que ele vai me atingir. Entendeu? Então, quando a gente recebe sempre como um médium natural, que nós já estudamos aqui, vamos falar de novo daqui a pouco, o que é o médium natural ou um médium involuntário? É o médium que não tem controle sobre o fenômeno. O espírito pega ele em qualquer lugar, ele não consegue controlar. Então, isso aí é uma virtude? Não, isso é um defeito. O médium tem que ser facultativo ou voluntário. O que é facultativo ou voluntário? Agora não. Aqui não é lugar. Aqui essa não é a hora. Tem lugar, tem hora, tem dia. Eu agora estou na minha casa, eu estou trabalhando aqui, estou nos meus afazeres. O dia é quarta-feira lá no centro. Tal hora. Olha, o médium, ele controla o fenômeno e não o fenômeno o controla. Mas para isso tem que se moralizar, para isso tem que se ligar a um trabalho, ao estudo, para você ir angariando a simpatia dos bons espíritos, um trabalho no bem. Entendeu? Fala, Úrsula. O senhor estava falando, né, dos nossos defeitos, que são portas
que a gente abre, né, para que haja essa sintonia, né? Eu converso muito com ela, que ela é muito rebelde, né? Ela é rebelde pra caramba. Às vezes ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa e ela fala, eu sou rebelde. Eu falei, você só se prejudica com isso, entendeu? Porque fica com essa rebeldia, é a porta que ela abre. É a né? porta que É abre. a porta que ela abre. É isso que o espírito mais... não vai fazer não? Porque ela sabe que vai se melhorar. E muitas das vezes, quando o espírito está perturbando a gente e vê que a gente está se interessando para se melhorar, não é interesse dele que a gente se melhore, né? Então, porque vai dificultar esse canal que a gente já abriu para ele. Então, muitas das vezes, a gente tem que fazer muito esforço realmente, porque se chegar e falar, eu sou rebelde mesmo, ela está prejudicando ela mesma, né? Então, tem que se esforçar, ao invés de ser rebelde, se esforçar para tentar não ser, né? Para tentar se pacificar o máximo possível, para tentar ficar o mais tranquila possível. Eu sei que é difícil, mas se a gente se esforçar, a gente consegue. Você vai ali, por exemplo, na praia, às vezes, tem um grupo lá de espiritualistas, lá no seu ritual, não tem? Um monte de médiuns ali. Aí você, eu vou aproveitar, vou ali na praia, vou falar com o médium, vou falar com o espírito ali. Tem gente que faz isso. Aproveita, vê um grupo ali de pessoas que estão fazendo o seu ritual, o seu trabalho lá, do jeito, cada um faz o seu jeito. Eu vou falar, vou aproveitar que tem um médium ali, vou falar com ele, tem uma opção de médium, vou escolher um. E o espírito vai falar através do médium, porque ele é médium. Mas você foi lá do nada. Que médium é aquele? Você não sabe quem é o médium. Que espírito que está com aquele médium? Então a gente tem que saber, e o que eu vou perguntar para o médium? Vou perguntar uma abobrinha? Que espírito bom vai responder abobrinha para mim? Não vai. Então quem é aquela pessoa? Quais as qualidades que ela tem? Porque a mediunidade é uma faculdade inerente, como nós dissemos, ao ser humano. O ser humano vê, escuta, ou sente o paladar, cheiro, né, o olfato, 5 sentidos. A mediunidade é um sentido a mais, é inerente à faculdade humana. Da mesma maneira que tem gente que tem boca e só fala o que não deve, tem gente que tem a mediunidade e só faz o que não deve. A mediunidade é neutra, a fala é neutra, o ouvido é neutro. A gente escuta o que a gente quer, a gente fala o que a gente quer falar, a gente só vê o que quer enxergar. E a faculdade mediúnica é a mesma coisa, você vai ter o espírito que você quer. Você que tem que mudar. Não é o espírito tem que mudar também, mas isso é um problema dele, quando ele não é bom. O problema seu é você mudar. Você está em ligação com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Tudo bem até aí? Pergunta? Pergunta, Maria? Não. Então vamos lá. 214. Pode ir para 214. Tudo que acabamos de dizer aplica-se à escrita mecânica. É a que todos os médios procuram obter. Com razão, porém, o mecanismo puro é raríssimo. A ele se mistura, muito frequentemente, mais ou menos, a intuição. Tendo o médium a consciência do que ele escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Ele não sabe se isto vem dele ou de um espírito estranho. Ele não deve absolutamente preocupar-se com isso e deve prosseguir. Apesar de tudo, que ele observe com cuidado e reconhecerá facilmente
no que escreve, uma porção de coisas que não passavam pela mente, que são até contrárias às suas ideias. Prova evidente de que não provém dele, que ele continue, portanto, e a dúvida dissipar-se com experiência. Então, a dúvida vai se dissipar com a experiência. O que é experiência? O estudo. O estudo é que traz a experiência. E mesmo na mediunidade mecânica, ele está falando da mecânica aqui, mas para todas as faculdades mediúnicas, o princípio moralizador é o mesmo. É só o meio que o espírito tem de se comunicar. Naquele é a escrita, naquele é a incorporação e por aí vai. Então ele falou, quando tem a intuição, na incorporação o médium não sabe o que está acontecendo com ele não lembra. Mas eu vou explicar isso aí também, já já. Mas na intuição, mesmo na mecânica, se ela não for pura, vem a intuição. Aí o médium fica com dúvida, é meu, não é meu, isso é da minha cabeça. E a gente atendeu essa semana, uns dias aí, uma médium mesmo. A menina é médium. Mas ela não acredita em nada. Ela, não, isso não existe, isso é da minha cabeça, eu passo mal. E toma-lhe remédio. Só que está chegando num estágio que ela não nem aguenta mais tomar remédio, porque a dose foi aumentada, como nós já dissemos, dobrou a dose de 5 para 10 miligramas, de 10 para 20, e ela ficou assustada, porque melhora quando troca a dose, passa um período, aumenta a dose, porque nós já vimos aqui, toda hora a gente vê isso. Aí chega mal. Aí nós mostramos a ela viu o que aconteceu com ela. Cara, você acredita agora que são os espíritos? Ela ficou calada, ela não respondeu. Aí o que você vai fazer se a pessoa tem a faculdade, acontece com ela e ela não acredita? Ela não aceita. Falei, então minha filha vai tomar um remédio, estava com uma dose alta de remédio psiquiátrico, vai tomar. A gente fez uma experiência simples, não foi, Adilane? E ela tem muita energia também. Aí eu boto sempre o meu joelho, que é aqui meio estrambelhado. Ela estava sentada, eu falei, levanta, estica a sua mão, bota aqui no meu joelho e diz assim, Senhor, cura aqui meu joelho. Pede para curar. Imagine saindo da sua mão energia que está curando o meu joelho. Ela caiu. Ela não caiu no chão deitada porque a cadeira estava atrás. Ela desmaiou, apagou. Aí acordamos, você está vendo por que você apaga sempre? Quando acontece isso, ela vai e desmaia, ela tem uns desmaios. Olha, foi o espírito, você se concentrou, ele se aproximou. Você sentiu a energia sair da sua mão? Não senti nada. A minha perna, meu joelho parecia que ia congelar. Eu estava sentindo o gelo do fluido dela. Mas ela não. Continuou teimando. Aí olha a rebeldia aí, a teimosia. Não é possível, isso é da minha cabeça. Eu disse, então, o que eu vou fazer? Eu não estou aqui para convencer ninguém. Você veio aqui buscar ajuda no centro espírita. Veio buscar orientação sobre mediunidade. A gente está dando. Está acontecendo com você. Você aceita ou não. O caminho é esse. Mas continua com o médico então, já que você quer ir para o médico, continuar com esses remédios pesados, o que a gente pode fazer? Fala. Uma dúvida sobre fluido mesmo. O senhor acabou de falar, uma coisa que eu queria perguntar há um tempo. A espiritualidade, a gente é um veículo da espiritualidade na cura, né? E a espiritualidade sabe qual é o tipo de fluido, se é quente, se é frio, que vai ser direcionado na região que precisa. Eu nunca tenho noção
Mas teve uma vez que eu estava dando passe e que eu senti minha mão gelada. Geralmente eu sinto, é como se fosse choquinho na ponta do meu dedo. Geralmente eu sinto choque. Mas nesse dia, nessa pessoa, eu não lembro, eu senti como se tivesse mesmo, minha mão estivesse saindo gelada. Isso acontece realmente? Sim. Dependendo da necessidade do outro, você vai botar a mão, vai sair gelado ou vai sair quente. É automático isso em você. E os espíritos sabem, eles sabem a qualidade do seu fluido, e na hora que você estende a mão, ele vai para aquela situação que é apresentada a você com uma qualidade e que o fluido vai ser bem frio ou bem muito gelado. Você vai passar equilíbrio, vai dar um passe de equilíbrio, de pacificação. É quente, o fluido sai quente. Você vai trabalhar uma inflamação, o lugar está inflamado, ele sai gelado. Então, você botou a mão, automaticamente você sente. Então, mas tem gente que tem uma característica do fluido sempre frio, quer dizer que cada um tem uma especialidade, vamos dizer assim. O fluido da Maria é bom para inflamação, tudo quanto for inflamação, doença no órgão, o fluido dela é bom para isso, para inflamação. O fluido dela já é naturalmente gelado, frio. O altivo tinha a mão de perereca, a mão dele era gelada até. Muito fluido que ele tinha, um fluido bom, ele era bondoso, então um fluido bom, bem entendeu? Então, assim, o senhor acabou de falar, não estou me comparando não, tá? É só pela que o senhor colocou agora, característica da temperatura. Eu tenho mão gelada, minha mão naturalmente é fria. Quando eu entro lá, ela não esquenta. Quando eu tenho que dar a mão, então eu já falo, gente, minha mão está gelada. Então, por quê? Para atender a inflamação. Com o tempo você vai vendo isso, e o dirigente de uma sala de cura, ele tem que conhecer os médiuns. Ele vai conduzir para aquele médium, deve ir muito problema de inflamação para você. Sim. Para ajudar, entendeu? Para harmonizar, ele é mais quente. Então vamos lá. Vamos continuar, Dilane. Mais um pouquinho. 215. Se ao médium não é concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a este resultado serão infrutíferas. E, entretanto, ele estaria enganado, se considerasse deserdado por isso. Se for apenas dotado da mediunidade intuitiva, deve contentar-se com isso, e a ela não deixará de lhe proporcionar grandes serviços, se ele souber dela tirar proveito, e se não a rejeitar. Então ele continua falando da psicografia mecânica. Então você já viu lá, né, Maria? O médium pega o lápis, o mecânico vai até de olho fechado, ele pode fazer igual fazia o Chico, ele vai escrevendo. Ele não tem consciência do que ele escreve. Ele só vai ver o que escreveu depois, mecânico. Aí ele está dizendo aqui que se ele não tem a mecânica, só tem a intuitiva o pensamento vem na cabeça e ele vai escrevendo. Também é rápido, mas vai vindo, ele vai escrevendo. Se ele não tem, não adianta ele querer ter a mecânica. Ele pode ter a intuitiva e a mecânica. Mas se ele não tem a mecânica, não adianta insistir, porque ele não tem. Entendeu? Ele não tem. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele continua aqui. Se após inúteis tentativas seguidas... Vai, Dilane.
Durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou se esses movimentos são muito fracos para produzir resultados. Ele não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido. Então o que ele está dizendo? Vai experimentar. Como é que você sabe se a pessoa é médium ou não? Experimentando. Ah, vocês toma aí o papel e lápis. Ah, senta aí, incorpora. Ouve o que você experimenta. E o médium também aqui explica, o médium na hora da psicografia, os intuitivos, que não está escutando, está vindo pela intuição, sei lá, é necessário que ele não bote no papel os primeiros pensamentos. Está aqui, ó. Os primeiros pensamentos. É necessário que não escreva. Isso. Dissemos mais acima que há casos em que é indiferente saber se o pensamento vem do médium ou de um espírito estranho. Isto se dá principalmente quando o médium, puramente intuitivo ou inspirado, produz por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa que atribua a si mesmo um pensamento que lhe tenha sido sugerido. Se boas ideias lhe acodem, que agradeça ao seu bom gênio, e outras lhe serão sugeridas. Esta é a inspiração dos poetas, dos filósofos, dos sábios. Então, vem na cabeça e escreve. Ah, isso é da minha cabeça, isso é do espírito, não importa, se for coisa boa, continua. Aí ele diz aqui, essa é a inspiração dos poetas, dos escritores, dos sábios. O que a gente sempre dá o exemplo aqui, porque o próprio escritor falou, é o Almir Sater, que escreveu aquela música, né? Ando devagar porque já tive pressa. E ele disse que escreveu em 5 minutos no guardanapo. Ele mesmo diz, aquilo foi uma psicografia, não fui eu. Uma música muito bonita. Tá? Importa se foi ele, se foi espírito? Não. E se ele tivesse dúvida? Não importa. O que importa é o que escreveu. E agradeça ao seu bom espírito, ao seu bom gênio como está ali. Porque você é médium inspirado. 216. Fadila. Suponhamos agora a faculdade mediúnica completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que ele seja, uma palavra, o que se chama de médium feito. Seria um grande erro de sua parte acreditar-se dispensando de qualquer outra instrução. Ele apenas venceu uma resistência material, mas é então que começam para ele as verdadeiras dificuldades e que mais do que nunca ele necessita dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas. Se desejar voar muito cedo com suas próprias asas, não tardará a ser a vítima dos espíritos mentirosos que procurarão explorar sua presunção. Esse 216 é importantíssimo. Muito importante. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele fala da faculdade. Você então tem a faculdade. Você é o médium feito, que ele está dizendo. Sabe o que é médium feito, né? É médium. Ele tem a faculdade. Ele vê, ele escuta, ele incorpora. É um médium feito. Aí é um erro se esse médium fala assim, eu já escuto, eu já sei como é que é. Ele não querer instrução. É um erro.
Porque ele venceu a primeira etapa, como Kardec colocou. Ou senão, pelo que eu entendendo, se achar, começar a se achar. Também. Eu tenho isso, tem aquilo. Mas é isso, ele dizer, eu não preciso de mais nada, eu tenho uma faculdade. Então vamos supor, Maria, eu só sou médio, eu escuto mesmo, acabou, não preciso de mais nada, eu não preciso de ninguém, eu já escuto. É um erro. Porque você venceu uma primeira etapa, você tem a faculdade, mas você precisa se instruir para evitar as armadilhas do mundo espiritual. Quantas armadilhas você já caiu, Maria? Muitas armadilhas. Mas assim, eu falo para vocês todos aí, que eu nunca falei nada aqui com vocês. Mas se eu cair algumas vezes, a gente cai. Mas já caí mais de 1000 vezes. E estou tentando pela última vez não seguir esse caminho novamente. Aqui falou uma coisa que aqui ia falando, né? Assim, que a experiência, se não quiser cair em maus armadilhas, lhe vão ser preparadas. Sim, eles preparam várias armadilhas. E por isso que muitas pessoas como eu, mesmo sabendo que tem um donzinho lá no... Mas ainda tem um amor no coração, entendeu? Por isso que eu não caí ainda. E quando eu caio, eu me isolo de todos, para não machucar as pessoas que realmente eu amo, que ainda vivo nessa sintonia, no meu coração, que ainda é o amor. Quando a gente fala aqui, Maria, eu não estou falando para você unicamente. É para Úrsula, é para mim, para Tiago, para todo mundo que está ouvindo. Para todo mundo que está ouvindo à distância. Isso aqui está no livro de Kardec. Ele está falando para todos nós. Não existe médium perfeito. Não existe. Nós vamos ver lá na frente. Não existe perfeição. Todos nós somos enganados. Ele diz assim, fale bom médium e já é muito. Então significa que o Chico é um bom médium e foi enganado. O altivo, um bom médium e foi enganado. Porque ele complementa dizendo, o melhor médium é aquele que menos enganado é. Esse é o melhor médium. Aquele que menos enganado é. A gente é enganado por gente. Toda hora, alguém, se a gente bobear, passa a perna na gente, não passa? Na vida, um vendedor, são pessoas que perdem tudo que tem, perdem dinheiro porque são enganadas, perde tudo. Você compra alguma coisa que você não quer comprar e você vê, o cara te enganou. Se gente encarnada te engana, você já não foi enganado por alguém? Já te deram volta? Já compraram o teu pastelzinho lá e não pagou? Disse, eu pago amanhã. Então, a gente é enganado por gente. Quantas pessoas enganam a gente? Imagine os espíritos que você não vê, que você não toca, que você não sabe onde ele está, de onde ele veio, o que ele está fazendo lá. Engana muito. Então, toda a atenção é pouca. Eu já dei um exemplo aqui, vou dar de novo, vocês já ouviram, a Maria não ouviu. O médium está dizendo aqui, ó, eu estou vendo um espírito aqui. O outro médium diz assim, é mesmo. Eu estou vendo o espírito aqui. E o outro confirma, é isso mesmo. Só que esse médium se enganou no que viu e esse médium se enganou no que viu. Não era isso que os dois estavam falando. E eles estavam vendo. Mas não era aquilo que eles estavam vendo. Eles estavam sendo enganados. Então você vê que perigo que é. Então, se o médium não estiver atento, ele vê uma coisa, mas não é aquilo que ele está vendo. Vou falar uma outra situação para ficar mais clara.
Eu não quero entrar muito nos detalhes. O médium está vendo o espírito aqui, ó. Fica em pé, lápis. Fica em pé, espírito. Não ficou. Ele está vendo o espírito aqui. E ele diz assim: esse é o doutor Bezerra. Esse é o doutor Bezerra. Está com a cara do doutor Bezerra. E o doutor Bezerra está me dizendo isso, isso, isso. É o doutor Bezerra. Aí você diz para o médium: não, eu não estou vendo, eu não estou escutando, mas não é o doutor Bezerra. É o doutor Bezerra sim, eu estou vendo o doutor Bezerra, ele está falando isso, isso e isso. Aí a outra pessoa diz assim: não, o doutor Bezerra não falaria isso, isso, isso. Espera, vamos dar um tempo, depois você vê de novo. Aí passa um tempo, o médium fica meio chateado com aquilo, vai dormir e tal. Aí vê o doutor Bezerra, estou pegando aqui a hipótese, vê o doutor Bezerra. Doutor Bezerra, eu vi o senhor falou isso, isso e isso. E a outra pessoa disse que não, mas eu vi o senhor. E o senhor disse isso, não foi? Aí era o doutor Bezerra. Aí o doutor Bezerra diz assim: não era eu não. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Mas como que o senhor não falou nada se eu estava vendo o senhor? Não era eu. Não era eu. Ó, era aquele ali. Aí mostra um outro com a cara do doutor Bezerra, o outro foi desmascarado, dá uma gargalhada e se mostra um espírito inferior. Você está vendo o que fez o médium ver o que não viu? Ele viu o que não viu. Faltou o quê? Faltou oração, recolhimento, atenção. Serve para ele ficar mais humilde, baixar a bolinha dele, que ele não é lá essas coisas que ele pensa que é. Ele tem que se recolher mais, ele tem que orar mais, e que ele pode ser enganado. E isso acontece mais do que você imagina. Entendeu? É isso aí. Teu pai não ia te fazer mal. Teu pai não ia te fazer mal. E você tem que começar a apurar a sua sensibilidade, que é uma faculdade que precede toda e qualquer outra faculdade mediúnica, a sensibilidade para identificar o espírito pela vibração, porque vibração ele não consegue enganar ninguém. Essa vibração é uma vibração boa, é a vibração de um bom espírito. E se bom espírito sempre está comigo, eu digo assim: agora está aqui a Lourdinha do meu lado, eu sinto a vibração dela. Mas se tiver um espírito aqui e diz assim: eu sou a Lourdinha, eu vou dizer: não, você não é a Lourdinha, não tem a vibração. Não tem a vibração dela. Então você tem que começar a sentir a vibração. E você conhece o espírito. Você vai ler: isso aqui é digno desse espírito. Não, isso aqui não é digno desse espírito. Eu recebi, por exemplo, algumas mensagens, assinava lá Lourdinha, minha esposa. Eu não li nem o primeiro parágrafo, eu li uma frase ali, duas, não é ela. Não senti no papel, na vibração, e logo vi, ela não diria isso, ela não falaria isso, ela não falaria assim. Então não é ela. Entendeu, Maria? É isso. Agora, isso você adquire com o hábito, a experiência, o estudo, o hábito, estudando sempre, vivenciando sempre a mediunidade. Aí você vai aumentando a tua sensibilidade, a tua percepção. Você pega a Dilane quando estava na igreja, ela via umas coisas, ela via os espíritos, mas ela não sabia o que era bem aquilo ali. Até que num determinado momento, ela não quero mais saber disso, aí da minha cabeça. Largou tudinho, não deixava de vir a intuição, mas nunca soube o que era. Quando vem estudar, vem para a casa espírita, por que eu não vi isso antes? Agora está muito claro para mim.
Então, tinha a faculdade, mas não tinha a experiência. Tem a experiência? Não, está adquirindo a experiência, estudando. Ficou bem claro assim, Adilane? Não ficou bem claro assim? O quê? Acorda, minha filha, eu estou dando exemplo aqui, estudando, presta atenção. Está com a cabeça onde? A minha cabeça. Meu Deus do céu. Vou falar a mesma coisa de novo, porque é para você. Então essa eu direcionei a você, para ela entender. Aí toma uma bronca ao vivo para o mundo inteiro. Você tinha a faculdade, via os espíritos, mas não sabia o que era, não sabia lidar com aquilo. Ia para a igreja, ia para outra igreja, para poder equilibrar aquilo e não sabia o que era. Correto? Sabia que era gente morta. Agora, mas não sabia lidar, não sabia o que era. Não sabia. Passou um período, não quis mais saber dessas coisas. Continuava vendo, ouvindo, corria, fechava o olho, porque não sabia o que era. Aí começou a estudar a doutrina espírita. Aí começou a ter o quê? A experiência, o estudo. a noção do que a noção do que era. Aí, com essa cabeça voada que ela tem, né, imaginem como não era. Aí, quando ela começou a estudar, disse assim, meu Deus, mesmo falta muito. É isso aqui. É isso aqui. Por que eu não vi isso antes? Como você já me disse. Por que eu não vi isso antes? Está tudo aqui, agora eu estou entendendo. Então aquilo era isso. O que aquele espírito quis dizer naquele dia foi isso. Então, o que abriu a mente dela? A experiência. Que experiência é essa? O estudo, o livro. Ela está estudando, ela está lendo. Agora ela já pode dizer assim, já sei tudo, não quero mais saber. Não. Ela vai aumentando essa experiência, aumentando, estudando, ela tem que ir se ligando nos espíritos elevados, e para isso ela tem que mudar a maneira de pensar, a maneira de sentir, e ela só vai fazer isso com o estudo do Evangelho contínuo, estudar continuamente o Evangelho. A Dona Ivone lia, estudava o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras básicas, 5 obras, todo ano. Ela se programava para que no final do ano ela tinha lido tudinho. O ano que vem a mesma coisa. O Divaldo, presta atenção, deixa esse negócio daí. O Divaldo, e começou estudando, trabalhando, a Joana de Ângelo lhe pediu para ele estudar ler o Livro dos Espíritos. Ele leu, disse para ela, já li, ela lê novamente. Ele leu, já li, lê de novo, ele leu. Na 4ª vez ela mandou ele ler, ele está lendo o Livro dos Espíritos, ó, até hoje. Até hoje, sei lá, 60 anos, 80 anos. 94 anos. 90 anos, vou tirar os 10 anos de idade ali, botar os 15. Há 80 anos lendo o Livro dos Espíritos. Vocês estão vendo aqui, a gente fala para vocês. Aí eu venho fazer o estudo aqui, por quê? Porque eu tenho mais tempo e é o meu dever, e faço com todo amor e carinho. No final do ano, eu já li o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese, quantas vezes? Porque agora de manhã a gente está falando do Livro dos Médiuns. Segunda-feira de manhã aqui para os médiuns, Livro dos Médiuns. Terça-feira, Livro dos Médiuns. Então tem 4 vezes o Livro dos Médiuns, 3 ou 4 vezes. Tem 5 vezes o Livro dos Espíritos. Olha, você repete, você vai entendendo, você está compreendendo. E que eu concluo sempre dizendo, a gente não sabe nada, porque cada vez que você lê, você aprende alguma coisa. Você está entendendo, Maria? Cada vez que a gente estuda, a gente aprende alguma coisa. Então tem que estudar, porque aí a tua cabeça está aqui. Se deixar a cabeça solta, aí qualquer um vai pegar o teu pensamento. É igual pipa voada. Voa a pipa,
Não tem dono. Quem pegar é o dono. Vai ter cabeça de pipa voada? Tem muita gente que tem. Quem pegar passa a ser o dono. Está entendendo, Dilane? Então continua lendo aí. 17. Uma vez desenvolvida a faculdade no médium, é essencial que dela não abuse. A satisfação que ela proporciona a alguns que a comercializam. Neles provoca um entusiasmo que é importante moderar. Devem lembrar-se de que ela lhe foi dada para o bem e não para satisfazer uma vã curiosidade. É por isso que é útil dela se utilizar somente em momentos oportunos. E não a todo instante. Então vamos lá. Por que isso? Porque os espíritos não estão constantemente às nossas ordens. Então ele está dizendo que a gente tem que ter cuidado com a mediunidade, não abusar dela. E o abuso que ele está dizendo aqui é você não cobrar, não se fazer de adivinho. Chega uma pessoa, vem cá você vê as coisas, vem cá, me ajuda aqui. Aí ela vem, né? Não fazer isso. Primeiro, o espírito é babá? É meu babá? Não é. Aí ela vai fazer, é babá dela? Não. Aí o que o espírito vai fazer? Vai vir em qualquer um. Vai vir em qualquer um. Aí daqui a pouco ela está envolvida com um monte de espírito que ela não sabe quem é e numa obsessão grave. E obsessão leva problema para dentro de casa, problema para a família, problema financeiro, problema de tudo quanto é jeito. Por quê? Você quer agradar ou você quer dizer que sabe, que escuta e que vê mesmo. Vaidade, isso é vaidade. Aí se ferra, me perdoe a expressão. Leva uma ferrada mesmo de um espírito. Então tem que ter cuidado. Não posso cobrar, não posso ficar à disposição de qualquer pessoa para responder o que ela quer a qualquer hora. Não, agora não é hora, agora não é momento, tem dia, tem hora. Aí você vai dizer, mas o guia, o espírito está aqui pertinho de mim, ele quer falar. O espírito é que tem a educação e vai falar na hora certa. Espírito vai ter sempre, em qualquer lugar, em tudo quanto é lugar. Aqui está cheio de espírito, na rua está cheio de espírito, no boteco, na boate, nas casas, nas igrejas, tudo quanto é lugar tem espírito, no Vaticano, na China, no Japão, seja lá onde for, tem espírito. O que eles mais querem é arrumar um instrumento para falar. Imagine um camarada que gosta de batucar. Gosta de um sonzinho no batuque. Onde tiver uma oportunidade, ele vai bater. Seja aqui, seja na cadeira, seja com o pé no chão, seja na parede, ele vai bater, porque ele gosta de bater. Eu acho que o senhor gosta do batuquezinho. É. Aí o espírito é o mesmo princípio. Ele vai ver um médium ali, aquele lá, eu quero falar. Para ele não se preocupa com a verdade, nem se importa com quem seja. Ele vai e fala. E se ele encontrar ali guarita, ele, opa, é aqui que eu quero. Aqui eu encontrei um som bacana. Estou falando? Aí você não se desvencilha mais daquele espírito. Você não se desvencilha, porque você gosta também. Entendeu, Maria? Aí, para a gente terminar, que já está na hora, que era para acabar. Não estando os espíritos, vai. Constantemente às suas ordens, correm o risco de serem enganados por mistificadores. É isso aí. É bom adotar para este efeito dias e horas determinados, porque ao trabalho, tá vendo?
se acrescentam disposições de maior recolhimento e os espíritos que desejem vir, estando prevenidos para isso, consequentemente se dispõem a auxiliar. Não foi o que a gente acabou de dizer? Que a gente que acabou de dizer. Tem que ter dia e hora. Dia, hora, lugar. Dia, hora, lugar. Porque eles não estão à nossa disposição. Aí vai vir qualquer um. Aí quando vem qualquer um, você se envolve com aquele qualquer um. Aí vai responder por isso depois. Daí as obsessões. Aí, Maria, o médium vai, vamos pegar a Úrsula. Aí a Úrsula vai e incorpora um espírito na casa dela que quer matar o Tiago. Ora, como é que a Úrsula quer matar, o espírito quer matar o Tiago e incorporou na Úrsula? Claro, a Úrsula está dando sopa. A Úrsula está em vigilante, ele encontrou lá um instrumento mole. A Úrsula é molinha de eu dominar, não vou mais sair de perto da Úrsula. Está a Úrsula aí como obsessor. Porque a Úrsula é invigilante, a Úrsula não quer estudar, a Úrsula se acha vaidosa, então a Úrsula vai andar com quem ela quer andar. Entendeu? Ah, mas o Espírito falou, vai matar o Tiago. Tiago, tu cuidado. O Tiago tem que ficar com medo disso? Lógico que não. Lógico que não. Entenderam bem isso? Mas por que a Úrsula recebeu o espírito que quer matar o Tiago? No fundo, a Úrsula também gosta de matar alguém. Quer matar o Tiago. Também ela quer, vamos juntar os dois. No fundo, a Úrsula é violenta. A Úrsula tem violência. A Úrsula não é uma pessoa mansa, apesar da carinha dela, mas ela só tem carinha. Ela não é o que ela mostra ser. Ela não é. Ela tem isso dentro dela. Afinidade com aquele que quer pegar o Tiago. Tu abre o olho com a Úrsula, viu? Não é com o espírito que falou, não, com a Úrsula. Entenderam bem isso? Entendeu, Maria? Então vamos rezar. Vamos agradecer, né? Rezar não, vai para o último item aí, Sônia. 18. Vai dar tempo de ler o último? Dá. Então lê o último aí, vai. Se apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de forma alguma, será preciso renunciar a ela, como se renuncia a cantar, quando não se tem voz. Aquele que não conhece uma língua, serve-se de um tradutor, deve-se fazer o mesmo, isto é, recorrer a um outro médium. Na falta de um médium, não se deve acreditar privado da assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de exprimir, mas não constitui um meio exclusivo de atração. Aqueles que a nós afeiçoam estão ao nosso lado, sejamos ou não médios. Um pai não abandona seu filho, porque este é surdo ou cego, e não pode vê-lo, nem ouvi-lo. Ele ouve com sua solicitude, como o fazem os bons espíritos com relação a nós, se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, venham em nosso auxílio através da inspiração. Muito bem. Entenderam? Ficou bem claro? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, agradecemos a Kardec, a Leon Denis,
Agradecemos aos guias aqui presentes, aos nossos guias, ao nosso irmão altivo, ao Ernesto Bozano, por tudo que recebemos através da informação trazida pelos Espíritos, com a colaboração de todos vocês, que nos ajudaram no entendimento, que nos inspiraram e que nos demonstraram afeto, amor, respeito a nós. Obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe a nossa casa espírita, a nossa casa de amor. Em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do altivo, da direção espiritual da casa, do Ernesto Bozano, de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja. Que assim seja.